Bora lá então, dar continuidade. Bom, na etapa que vocês estão de planejamento, a gente já tem uma definição básica de partido, você já tem uma forma para ser analisada, portanto você já tem noção de onde vai ter ou não telhado para fazer o planejamento da casa de vocês. Quem está em casa assistindo a aula, que não viu de onde a gente está partindo para chegar na aula de telhado, vai entrar lá no arquitetobrasilia.com, vai entrar na seção o professor vai ver as videoaulas, vai na seção de arquitetura e urbanismo, então vai ver as aulas de concepção inicial de projeto, aspectos funcionais, vai ler todos os aspectos, vai ver aulas de concepção e subdivisão, vai ver várias outras aulas, até chegar na de cobertura, que é o ponto que a gente está assistindo hoje. Bom, eu vou ter que, querendo ou não, se lembra que a gente não está tendo uma aula de como é que faz planta em termos de desenho. Nós não estamos, essa parte como é que desenha uma planta de cobertura, vocês já estiveram na disciplina desenho técnico ou desenho arquitetônico. O que, pelo menos teoricamente, deveriam ter tido, né? E eu não posso incluir isso agora porque a gente não tem carga horária para isso. O que a gente vai estudar aqui é como projetar a cobertura, baseado em parâmetros funcionais, técnicos, espaciais, pensando talvez um pouco, inclusive, no aproveitamento das águas, nos volumes que isso vai gerar. Vamos partir do básico, basicão de tudo. Primeira coisa que você tem que entender. Se eu primeiro pegar um esbocinho aqui, de uma coisa bem bobinha, aquele telhadinho básico, que todo mundo pensa em fazer quando desenha uma casinha. Toda criança sabe desenhar essa casinha aqui, né? Ó. Ela vista de frente seria uma coisa assim. E aí, ó, telhadinho tá pra cá, uma aguinha pra cá, outra pra lá. Simplesão. Então vamos dar uma recapitulada bem rapidinho de como é que desenha, né? Se a gente vai fazer uma representação dessa. Tem um tracejadinho aqui, né? Que é o limite de onde estão as paredes do seu edifício. Alguns arquitetos fazem todas as paredes, ou alguns fazem essa de cá e dá o offset de 15 para fazer a de dentro. Eu particularmente acho necessário somente o contorno de fora da casa para representar. E aí, ó, aonde a gente tem a cumeieira, que é a parte mais alta da cobertura, já guarda no vocabulário se vocês já não aprenderam esse termo cumeieira, tá? Cumeieira tanto pode ser a peça da madeira que sustenta a cobertura que fica lá no topo, quanto ela pode ser dita como o pico do planejamento do telhado. Esse topo mais alto aqui é cumeieira. A peça de madeira que normalmente é colocada aqui, ó, também é chamada de cumeieira, tá bom? Mas a gente não está falando dela, está falando do topo da cobertura. Cumeieira. Cumeieira? Pensei que era comer. Eu pensei que era Eu não acredito que eu deixei gravar isso. Não chega, é comer, tá bom. E aí, ó, nesse caso aqui nós estamos num exemplo básico, um telhadinho de 2 águas, tá? Gente, água é cada subdivisão do telhado. Por que chama água? Justamente porque é uma subdivisão que indica para que lado cai a água. E para a gente saber que lado cai a água, tem que pôr uma setinha. A gente normalmente, as setas compridas no desenho de arquitetura, tem uma estética melhor do que aquelas setinhas equiláteras, tá? Então, eu vou preferir que vocês façam desse jeito, porque inclusive fica melhor de entender, é mais intuitivo, porque como um lado é diferenciado, a gente vê que a seta aponta para alguma coisa que é diferente, tá bom? Ela vai indicar o sentido do caminho da água. Além dessa setinha, a gente costuma botar uns riscos para mostrar por onde a água passa. Eu no meu escritório gosto de fazer assim, ó. Eu boto só alguns risquinhos aqui e digo. Mas a maioria dos escritórios, eu dependendo do projeto, quando eu faço automático pelo AutoCAD, como é mais rápido, eu não preciso ficar fazendo, eu normalmente deixo com todos os retos e é assim que a maioria dos escritórios fazem. Isso aqui é um desenho de cobertura tradicional, só que o que acontece aqui, a gente só está observando o desenho. A gente está preocupado aqui em projetar. Primeira informação que você precisa saber, isso é alvo de pesquisa. Que tipo de telha você quer utilizar na sua casa? Isso aí o arquiteto precisa ter da experiência dele anterior, ou você precisa descobrir. A gente vai ver como telhas principais
telhas de concreto e telhas capa-canal, que eles costumam transitar entre os 20% e 30%. O mais comum é sempre 30%. A maioria dos fabricantes diz que uma telha capa-canal ou de concreto, ela precisa de 30% de inclinação para funcionar. O que é 30%? A cada 1 metro de largura, você tem que ter uma altura de 30 para determinar essa inclinação. Se eu tiver, por exemplo, 2 metros de largura, tem 60, ok? Se eu tiver 2,5, eu vou ter 75 centímetros de altura aqui, se aqui embaixo for 2,5, ok? Por que eu tenho que ter uma inclinação mínima em determinados tipos de telha? Gente, porque telha, ele é uma coisa que foi feita para infiltrar. Não sei se vocês sabiam disso, mas telha foi feita para infiltrar. A única certeza que a gente tem quando a gente faz um telhado, especialmente quando ele é capa-canal, que mais cedo ou mais tarde ele infiltra. E o fabricante diz que se a gente colocar menos inclinado do que isso, botar mais deitadinho, vai dar refluxo. Refluxo é quando a água da chuva bate, a telha está aqui, ó. Isso aqui é o ladinho pequeno, ela cresce um pouquinho mais aqui, né, ó. Tem as sobreposições. E aí, quando o telhadão está inclinado o suficiente, a água bate aqui, ó. Chega aqui, por incrível que pareça, ela contraria a natureza, contraria as leis da física. Como ela está assim, a água escorre aqui, ó, ela deveria chegar aqui e cair, né? Quando está pouco inclinado, a água faz assim e volta. Ok? Acontece mesmo. Enfim, o professor de física vai ter esse detalhe, vai explicar isso melhor, não sou eu que vou falar, mas a água volta. Existem os porquês físicos que a gente não precisa entrar nesse detalhe aqui para projeto de cobertura. Aqui na faculdade não tem arquiteto. Moça, tá gravando. Não fala besteira agora. Você está perto do notebook, não fala. Falando da goteira que está tendo ali, né? Da infiltração que está tendo na cobertura. Beleza, tá ótimo. Então, ó. Dentro da faculdade vai arrumar. Ótimo. Então, ó, só que esses 30% que eu acabei de falar para vocês é o que a maioria das telhas usa, por exemplo, a capa-canal. E tem fabricante de capa-canal que diz que não é 30. Oi? 30 centímetros de altura por metro. Por metro, ok? Isto é um fabricante que, na verdade, é a maioria que eu dei aqui como exemplo. Vou dar um outro exemplo para vocês. A Eternit, que é o fabricante mais comum de telhas de fibrocimento, pelo amor de Deus, não falem amianto, porque vocês vão ver o Fião falando, vão ver engenheiros e arquitetos falando telha de amianto. Não tem mais telha de amianto no Brasil. Há muitos anos que foi proibido fazer projeto de telha de amianto. Mas aquela telhinha que vocês veem que é cinza, que é tradicional ter ela onde você não coloca telha capa-canal comum, que ela tem inclinação mais baixinha, onduladinha assim, aquilo é chamado telha de fibrocimento. Ele tem umas fibras ali dentro que faz com que ele tenha uma resistência um pouco diferenciada e você consegue fazer uma chapa bem fininha. Faz com que o telhado seja leve. Vocês vão encontrar especialmente 2 tipos de inclinação diferentes. Vocês vão encontrar... Ah, Jesus, eu vou arriscar chutar agora porque eu não estou lembrado direito, mas eu acho que eu não me lembro se é 18 ou se é 28%, não lembro agora. Há de uma telha chamada um modelo da Eternit chamado Tropical. Existem vários outros fabricantes de telha de fibrocimento. Eternit é um, Brasilite é outro, mas a maioria deles tem um padrão parecido com o da Eternit. Eles costumam copiar, que a Eternit ela é pioneira, né? Mas tem vários outros, e inclusive alguns de tanta qualidade quanto a Eternit. Tem necessidade de ser Eternit sempre num projeto. Mas eu estou usando a Eternit porque é uma referência de marca. Qualquer marca. Então estou falando de fibrocimento na verdade, não da Eternit. Já deixa, se tiver algum representante da Eternit que queira pagar um site. Pagar o site? Se você não precisa pagar um site do seu canal. Não está rolando isso ainda não. Pois eu faço apelo quando precisar. Então, a gente tem na Eternit um modelo chamado Tropical. Gente, existe um outro que não é o Tropical, um modelo chamado Ondulada, que ele pede somente 9%. Gente, 9%, se fosse isso aqui, é 3 vezes menos a altura. Sabe qual que é a consequência disso? Quanto mais inclinado for o telhado, mais você desperdiça pé direito na suma casa
em uma casa de telhado tradicionalzinho. Você vai fazer aquela comieira gigantesca. A maioria das casas que a gente vai ver construída por aí, nessa diferença de onde acabou o pé direito e colocou a laje, até chegar na comieira, dá para fazer outra casa aqui dentro. Porque a inclinação é escandalosa de grande. Isso significa custo. Tá? E isso eu já não estou falando daquele custo que eu estudei, que a gente estudou lá nos aspectos financeiros, não. Estou falando de outro, que é desperdício de área aqui, não. Tá? Então, quem está querendo saber mais em relação a telhado, questão de custo, volta na aula de aspecto financeiro, pode ir um pouquinho na aula de aspecto climático também, que a gente já estudou isso, falando para quem está assistindo em casa. Mas eu estou falando de telhado tradicional, falando de inclinação e falei de um modelo e outro. Isso aqui é importante. Quando você coloca a telha Eternit simplesmente no seu projeto e bota 9%, você sabe o que o mestre de obras faz para o seu cliente, fala para o seu cliente se ele não for experiente? Não, doutor, isso aqui está mais caro. Eu achei um modelo aqui chamado Tropical. É ondulado do mesmo jeito. O arquiteto falou que é uma telha ondulada. E ele não sabe o que é ondulado, é o nome da especificação da telha que está escrito lá no fabricante. Não é porque eu quero a ondinha e qualquer um que tem ondinha serve, não. São muito parecidos. É, muito parecido. A curvatura da onda, os detalhes lá de encaixe mudam um pouco, então ele acaba permitindo mais ou menos inclinação. Visualmente é igual. Você bater o olho, você não consegue distinguir quem é igual. Eu mesmo não consigo. Mas fica escrito também. Se você tiver a dúvida e quiser ver, você vai lá perto da telha e vê que tem uma especificaçãozinha lá no cantinho, na borda da telha. Eu já tive um monte de casa que eu projetei que era para usar ondulado, o cara pegou e botou a tropical e botou com os 10%, que eu nunca boto 9%. Eu normalmente boto 10%, até porque a maioria dos fabricantes eles costumam fazer mais 10% do que 9%. Aí a gente joga um 9, 10%, porque já dá mais de segurança, que às vezes tem um roof que tem que botar, uma calha por debaixo, ela come aquela medidinha da diferença do 9 por 10. Então eu sempre especifico com 10%, que é mais seguro para projeto. Ele já bota uma margem de segurança. Sim. Estava falando do telhado tradicional. Normalmente quem trabalha com telha ondulada, com telha tropical, que são telhas que o visual dela não é tão satisfatório para ficar com telhado aparente, é porque está trabalhando com telhado embutido. E quando você trabalha com telhado embutido, ou seja, trabalhando com platibanda, a gente já viu aquele super econômico, que a gente viu que tem problemas tanto financeiros quanto de manutenção quanto climáticos, né, fazer ele assim super econômico. E a gente até estudou onde a gente consegue colocar um balanço na laje e produzir platibandas sobre esse balanço, né? Discutiu muito essas questões, não vou discutir agora, mas isso aqui é super comum. A consequência, por exemplo, de projetar telhado desta maneira que quando você muda dessa telha para essa daqui ou dessa para essa de cá, é que simplesmente um platibanda ele vai ser menor. Se você coloca uma inclinação alta dessa e joga a casa com platibanda, gente, para esconder esse telhado, você vai fazer puta do platibanda. Gigantão. Duas consequências. O que vocês acham? Fazer platibanda altão é mais bonito ou mais feio? Feio. A gente estudou isso em aspectos plásticos, né? Quem não está sabendo do que eu estou falando aqui, abre lá as aulas de aspectos plásticos, vai ver a aula que eu falo de peso e de equilíbrio, que a gente vai ver que proporções na parte superior costumam causar sensações desagradáveis. E na prática a gente vê, se você vê uma casa com platibanda muito altão, é desagradável para a maioria das pessoas. A gente quer procurando uma janela, né? Pois é o segundo andar da casa, né? Onde é que está a janela? Aqui também rola, quando isso aqui está muito grande, a gente já fica procurando uma mansarda. Então você imagina que lá em cima tem uma piscina. Tem uma piscina lá em Pois cima, é. Então é o que a gente quer. E não esqueçam que platibanda aqui altíssimo é sobrecarga nessa laje que já está em balanço. E aqui já está fragilizado. Tem que tacar um ferro violento para sustentar esse peso desse platibanda. Então a gente não quer esse tipo de platibanda normalmente. A gente quer pouco. Por isso que a gente tem que indicar, no caso de aqui, uma telha que suporte menos. Considerando que a gente está pensando nisto, em menos, aí eu vou evoluir para só discutir o telhado desse segundo caso aqui, tá? Esse daqui já viu.
Vou até já falar uma coisa aqui antes de passar para o segundo assunto. Neste caso, também é comum, por exemplo, que a gente, se a gente estiver projetando um telhado desse tipo aqui, que eu particularmente, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã, né? Para mim, a parte feia da casa é o telhado. Se eu puder esconder, eu escondo. Se eu puder economizar dinheiro, eu economizo, porque também é a parte cara da casa. Cara sem necessidade de ser cara, né? Tem coisas que são caras que não dá para fugir, como a estrutura. Aqui são duas águas. É possível que você queira jogar, além de duas, que jogar água para frente e para trás. Qual é a consequência disto? E qual que é a vantagem de fazer ao invés de duas, por exemplo, 4, ainda falando do telhado tradicional? A estrutura vai mudar. Primeiro, se eu vier daqui para cá, eu tenho que pensar que eu tenho 45 graus. Por quê? A inclinação que está voltada aqui para frente é a mesma de cá. Essa linha, consequentemente, vai dar 45 graus, porque são inclinações iguais, tem que dar medidas iguais no sentido do outro. E o que eu vou fazer aqui, indicar a setinha para frente, marcar as linhas de queda d'água, nesse sentido, vou botar lá para o outro também. Tecnicamente falando, se eu estiver preocupado com o aspecto técnico, climático, financeiro, a gente tem a consequência de que, por exemplo, olha a quantidade de área que está aqui ensolada e recebendo chuva. Se eu faço isso aqui, eu cubro ela. Sem falar que eu não tenho, esteticamente, uma testona aparecendo. Eu tenho uma cobertura que vai aparecer aqui, né? Então isso aí pode ter consequência estética e técnica também. Menos área, mais área protegida pela cobertura. 2 níveis de telhado. Vamos botar um nívelzinho aqui para a gente ver, Seccionei a parte de cima e botei toda alta. Então, dividir. Nossa, fiz uma coisa horrorosa aqui. Vou deixar. Mas dá para entender. Mas não é questão de entender, porque isso é um telhado assim desastroso de feio. Olha o que vai acontecer. Pois tá Tracejadinho aqui, Tá parecendo um telhado oriental. Nossa, horrível. E aí chega aqui, 2 paredinhas, porque essas marcações que eu fiz aqui, e a telinha aqui em cima. Será que era essa a sua pergunta? Era isso? Tipo isso. Agora se lembre que, nesse caso aqui, que esse daqui está mais no alto, essa linha é mais grossa, e essa linha que está para cá é mais fina. Eu aconselho dizer que H aqui é igual a tanto, e H aqui é igual a tanto. E fazer um corte onde a pessoa perceba isso, para a pessoa ver que esse telhadinho aqui embaixo. Agora a gente aumentou, a gente duplicou a possibilidade de infiltração também. Sem dúvida, porque a queda d'água que vai daqui, bateu aqui. Lá quem assistiu a parte de aspecto climático e de novo no financeiro viu que esses desníveis de telhado, quando você tem essa queda aqui concentrada aqui, é problema no ar. Não há dúvida, não há assim, após dar problema, é certeza que você vai ter problemas e não vai ter poucos, são muitos. É infiltração em grande quantidade para projetar um telhado dessa maneira. Mas eu quero assim, Certeza de infiltração. Coloca no canal, mas aí vai aumentar o custo, tem essa. Não, tudo bem, ninguém tá falando, né? Você é filho do seu aparecido, então... Como é que é? Tá falando de quê? Ele falou que o dinheiro é dele, a casa é dele, ele vai ficar caro e tá nem... Não, ele está certo, ele protege a casa, não chega a ser um custo assim tão alto. Mas para que eu vou provocar um negócio desse aqui, se eu posso não provocar, né? Eu, sei lá. Tá falando que você não tem chato, desde que quer ter um telhado dessa forma. Sem dúvida, é uma boa solução, tá com a calha, ele quer, porque quer. O que você vai fazer, né? Na verdade eu criei um problema aqui, mas tem N maneiras de resolver. É porque eu estou postando na barra, porque eu particularmente não acho uma boa solução. Eu já estou meio que abolindo dela. Vamos partir para outra coisa aqui. Telhado com placa-banda. A representação não seria esta, né? Porque uma pessoa que olha de cima, essa cobertura, que é o nosso intuito, vamos mudar. Fazer simplesinho com 2 áreas. Vamos supor que a situação seja, então vou apagar isso aqui, vou trazer para cá e vou fazer ele aqui. Aqui está o fim do limite da cobertura. O que aparece nas extremidades como visão é parede,
platibanda. E agora, numa situação como essa, o que eu vou fazer? O que vocês acham que é melhor? Vou abrir a água para cá e para lá, essas duas águas. Vou preferir abrir a água para cá e para cá. Ou por que eu também não faço 4 águas, fazendo para cá e para cá lá também? Mesma coisa, tudo isso aí, gente, eu tenho alguma partida que vocês acham que é melhor? Oxe, faz uma queda só. Isso que eu ia falar. Ainda tem a outra, né? Por que a gente não faz uma água só e acabou-se, virado tudo para cá, né? Uhum. Ótimo, adorei o questionamento que você botou aí. Por que a gente não faz tudo virado para esse lado? Então, tudo é parâmetro de projeto, de forma, de consequência de custo e também de resultado plástico que você quer. Vamos voltar para a discussão Deixa da eu só para entender essa partida, professor, com relação àquela porcentagem das telhas. Tem relação com aquela dependendo da telha ou não? Tem também. Tem Porque também. 10% Total, total. porque se eu trabalhar. Né? Vamos pensar no primeiro que se a gente fosse usar uma inclinação dessa grandona de 30%. 30%, se esse vão daqui para cá for 8 metros, vamos chutar que seja de 8 metros. 8 metros a 30%, 8 vezes 3, 24, eu tenho 2 metros e 40. Gente, imagina, ó, o pé direito aqui está com, numa casa de pé direito relativamente alto, que a maioria tem 2,80, 2,60, já tem 3, se ela for alta, por dentro, e daqui tem quase a mesma coisa que dá os 2,40. Gente, é fazer um andar de novo aqui em cima dispensado. E olha a estética desse bicho. Monstro. E olha a consequência estrutural. Eu vou estar dando uma sobrecarga de peso aqui. Ninguém faz uma besteira dessa. Só que agora vamos reduzir e botar para 10%. Eu vou botar 10 para arredondar, que a gente sabe que o fabricante ele passa 9, né, pra gente. 10. 10% no vão de 8 metros dá 80 centímetros. Jamais admissível, né? Já uma estética menor. Mas às vezes eu não quero nem esses 80 centímetros, sabe por quê? Com 80 de altura aqui, já tem, dependendo do custo da casa, uma casa popular, por exemplo, já tem empreiteiro que vai dizer, opa, está sobrecarregando ferro aqui, seu arquiteto, bora botar uma platibanda menor ainda. Se você botar uma água nesse sentido aqui, só uma, você não consegue fazer menos do que 80. Mas se você quer botar menorzinho ainda e você dividir em 2 águas, você bota aqui 60, 50, já resolveu. Exatamente. Só que a gente nunca bota 40 redondinho, porque a gente tem uma calinha aqui. Não, fala assim, o 40 no caso da altura. Sim, o que sai do cálculo. Né? Então, 40, 50 resolvia o nosso problema. Só que para isso, o vão daqui para cá tem que ser compatível com a porcentagem que a gente quer utilizar. O 10% ele é bom até para você trabalhar e raciocinar, né? Porque é 10 vezes menos o tamanho do vão que você quer trabalhar. Muito simples. E por que, já que eu descobri que aqui dividir em 2 é bom, por que eu não chego aqui e divido em 4? Qual o problema de dividir em 4? Pior ou melhor? Gasta material, não? Gasta mais material. Porque aqui eu tenho somente peças. Vocês percebem que se eu boto telha aqui e telha aqui, alguém tem que proteger essa telha? Existe uma peça que é um fechamento de cumeeira. Ele tem um preço. E aqui eu só tenho aqui eu duplico quando eu chego no fim. Depois, se a água está caindo para cá, ela cai em cima de qual tipo de equipamento? Não, Cai na calha. E aí se lembrem que no desenho da cobertura você tem que chegar aqui e colocar, ó, calha. E dos 2 lados. Vai representar dos 2 lados com aproximadamente. E ali em frente e trás também, né? Aqui também. Mas se a gente tivesse no desenho anterior, não precisava de calha aqui, a gente jogava só daqui para lá e daqui para lá. Sacaram? Outra coisa que vocês têm que prever: existem os pontos de coleta da água pluvial. Gente, para fazer coleta de água pluvial, vocês vão ter disciplina lá no 6º ou no 7º, que é instalações especiais, e aí vocês vão estudar água pluvial, não é comigo. Aí o professor vai ensinar o cálculo de quanto que tem de vazão, baseada na quantidade de precipitação pluviométrica da cidade, tem todo um cálculo. Mas eu costumo fazer um chute
antes de ser feito o projeto complementar, de a cada mais ou menos 6, 8 metros, tem um ponto de queda d'água. Quer dizer que se eu tiver um telhado que ele tem, digamos, 12 metros de extensão nesse sentido aqui, ó, 2 pontos atende bem, porque eu pego 6 de cá e 6 de lá, ó, um pontinho para cá, outro pontinho para cá, ó, e a água vai cair bem, ok? Para poder fazer a captação. Ou divide 2, coloca 3 e 3, não? Ou coloca nas pontas mesmo? Mas veja, 3 e 3 eu estou gastando com mais colunas. Não, eu tô falando assim, ó, se a gente dividir ao meio, aí 3 e 3, para ficar bem centralizado. Divide ao meio. Desenha aí, Danilo. Não, eu tava falando o seguinte, ó, tipo, dividir aqui ao meio, aí um ficaria aqui e outro aqui. O que eu vejo só como problema é que se lembra que aqui tem uma calha que o cara tem que trabalhar. Para você botar meio aqui, como é que é? Aqui está no alto, aqui está também. Pode, não dá para fazer o caimento aí, mas eu prefiro... Porque eu achei que a distribuição para aí ficaria melhor. Você pode, inclusive, ó, a maioria dos engenheiros preferem, dos mestres também, ó, botar um ponto aqui no meio e aumentar a bitola desse canto. É isso que eu ia falar. Mas aí só um... Porque você cai para um lado e cai para o outro. Tá, mas aí é só um. Aí, por mais que ele seja maior, ele tem maior consequência de entupimento. Pois é, por isso eu estava falando, esses dois ali no centro, ele está distribuído legal para os dois lados. Mas olha, nesse caso aqui que não tem calha, ainda assim a gente não está livre de fazer uma proteção. Vocês já notaram que quando acaba o telhado que encosta no canto da parede, normalmente vem um ferrinho assim por cima para proteger a lateral. Quem nunca notou, começa agora a subir os telhados ou olhar da rua e ver lá para cima para olhar. Perceba que normalmente, vamos fazer um corte aqui para ver o telhado. Ó. A telha está aqui, ó. Aqui está a paredinha onde está a telha. O telhado está subindo aqui assim ainda, ó. Olha lá, bonitinho indo para lá. E aí, ó, as águas estão caindo para cá, tá bom? E aí, aqui em cima, entre o fim da mureta e a telha, tem uma barrinha de metal bem aqui pendurada, ó, enfiada na parede, protegendo o canto. Isso que está aqui no canto se chama rufo. Rufo é uma proteção para que a gente não infiltre o telhado pelo canto da telha. Então você tem que botar desse lado, calha, sei lá, vai botar os pontos como você estimar. Aqui são os pontos de descida da água pluvial. E aqui nessa lateral você vai fazer de novo a marcação, ó, e vai escrever rufo, calha. Isso aqui é um desenho técnico, tá? Não é como é que projeta. Essa parte aí nem precisava estar explicando aqui. E a gente vai lançar o telhado. Gente, resumindo essa história que a gente discutiu agora de vantagem e desvantagem, bom, primeiro que rufo é bem mais barato do que fazer a calha, porque não tem que impermeabilizar do mesmo jeito e tal. Eu particularmente nem gosto de fazer rufo que enfia aqui, porque querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco de infiltração por aqui também. Eu gosto mais quando o rufo faz assim, ó, sobe e cobre aqui, ó. Aí protege totalmente, eu gosto de fazer essa dobrinha. Mas aí é muito... Ele está embutido, né, de concreto? Eu acho caro e complicado, e ele é difícil da manutenção. Se tiver problema, você tem que quebrar uma estrutura de concreto. Eu particularmente não gosto. Eu acho esse mais fácil de lidar. Tá? Metal, né? Assim, a minha dinâmica é esta. Vocês vão ver opiniões de profissionais que trabalham de outra maneira, com concreto, como ele falou. Aí é bom que vocês saibam os porquês desses profissionais para ter a visão de vocês. A minha experiência, ela me coloca numa situação de menos risco com o rufo metálico, eu prefiro. Tá? Porque eu, inclusive, dou essa voltinha que eu acabei de explicar. Normalmente, a gente coloca o telhado sempre no menor vão possível. Se o vão que você tem é grande, não é tão grande o suficiente para provocar uma inclinação tão alta, o legal e econômico e prático, que dá menos manutenção porque tem menos calha, é realmente você pegar esse vão aqui todinho e jogar para um lado só. Normalmente para o lado que você perceba que dê menos interferência numa instalação, que tenha menos janela, porque ele vai precisar descer em algum lugar, esse ponto. E aí você tem que ter o cuidado de descer em uma coluna, descer dentro de uma parede.
Eu particularmente gosto muito de fazer elas aparentes, mas os arquitetos odeiam, porque destrói a estética da fachada. Eu não, eu gosto de fazer a coluna aparecer na fachada e melhorar a minha estética. Mas aí vai muito do partido de cada um. Quando você pega, normalmente, gente, os vãos são grandes, porque a gente quer fazer um telhado inteiro e cobrir tudo. Então, quando o vão é muito grande, normalmente é vantajoso pegar o sentido maior da telha e cobrir. Por que ninguém deu a sugestão de que a telha fosse aberta dessa maneira aqui? Deram. Oi? Deram a sugestão. A Suzane achou melhor assim? Não, ela só perguntou. E a gente já explicou até por que não. Por causa do vão que é maior, né? Se você quebra nesse sentido, você tem um vão pequeno. Nesse sentido, tem um Mas pequeno. tem falar que sobe também na altura, porque a distância é maior, então sobe na altura do... Mas é justamente isso que eu estou falando. A primeira vai para um ponto mais alto, porque daqui para cá o vão é maior, então, consequentemente, a primeira vai ser mais alta também. O gasto vai ser maior, vai gerar uma série de problemas. Então, a gente sempre pega o menor sentido. Se der para usar inteiro e não ultrapassar a sua faixa de altura desejada, que aí depende do seu parâmetro de projeto, você joga. Se não, divide para poder dar menor. E aí você pergunta assim, mas tem uma coisa que é mais econômica ainda. E eu não descarto a possibilidade de uso dela não. E se a gente abrir a telha assim no meio, jogar as duas águas para o centro? Não pode também? E a vantagem, dá só uma calha? Gente, do ponto de vista da economia, isso aqui é melhor ainda. Agora, analisa como é a casa que você está planejando. O que é isso aqui? Tá bom o mapa mental, né? Essa árvore é horrorosa, você entendeu? Se eu tiver um elemento, um fator externo que demande manutenção exagerada, entupimento, seja lá o que for, quando essa calha está virada para o meio, eu vou ter maior chance de entupir. E eu vou entupir aonde? Em cima dos ambientes, em cima da instalação elétrica, em cima da laje, em cima da estrutura, com a dificuldade extrema de manutenção. Nesse sistema aqui, se eu boto para fora, eu tenho condições de ver todo o problema acontecer. Por isso que eu, particularmente, não gosto de botar. Se a gente colocasse, por exemplo, grelhas na calha. Grelha? É aquele, para não deixar passar a folha, para ajudar a entupir mais ainda. Isso ajuda a entupir mais? Ela evita que o entupimento seja ao longo do cano, que é difícil de tirar. E aquilo, se você tem uma noção, tanto que é grave o entupimento dentro da coluna de água pluvial, um dos principais motivos de entupimento não é folha. Sabe o que cai ali dentro? Direto. Gato, rato, é sério. Pombo, é verdade. Esses bichos todos vão bater lá dentro. Meu Deus. Coitado dos gatos. Poxa, eu toco um maçarico lá. Cachorro, criança, cobra, mentira. Nada. Depende da hora, horrorizada, ela até mudou de cor. Mentira, não é nada disso. Que? É outro grilo. É grilo, moço, deixa o coitadinho. Esse não toca calho, não. É romântico. Não dá para entupir nada. Bora voltar para cá. Então, ó, isso aqui não é uma solução sempre negativa, tá, gente? Em prédios, em edifícios comerciais, normalmente isso aqui, como é feita uma calha forte, reforçada, às vezes é de concreto, já está previsto até no projeto estrutural ter ela de concreto, e isso costuma ser mais viável, porque são menos calhas, inclusive, para cuidar. Tem um cara lá que ele é o responsável só de desentupir calha periodicamente, então ele não vai desentupir tantas, vai desentupir só uma. Então você precisa analisar com calma, mas eu, particularmente, em residência, eu evito isso. Porque eu sei que não tem um cara só para cuidar desse entupimento. E quando dá merda, a merda acontece lá fora. Aqui dentro, vai criar a tal da piscininha que eu expliquei lá na outra aula. A gente só vai descobrir quando já estiver derrubando o gesso e a instalação elétrica com risco de incêndio. Então, eu evito. Num telhado complicado, com um monte de vão, com um monte de lance como vocês têm. Gente, não tem mistério nenhum. É só vocês pensarem parcelado. Tem um pedaço aqui, tem outro para cá que encaixa aqui. Pelos projetos vocês têm essas coisas aí, né? Tem outro para cá. Você só vai analisar. Esse vão daqui para cá é
é mais do que 10 vezes a altura do platibanda que você quer, então você não pode chegar aqui, ó, e jogar a água todinha para cá. Vai dividir em dois. De dois em que sentido? Repartindo assim na horizontal ou repartindo na vertical? Normalmente, nesse caso aqui, na horizontal. Veio para cá. O vão deu? Não deu. Vamos adotar a mesma coisa no sentido contrário. Então vai dar uma água mais ou menos assim, para lá e para cá. E esse de cá, qual que é o mistério? Nenhum, também vou partir para cá, ó. Joguei uma água para lá, joguei outra água para cá. E o que vai acontecer nesse caso? Calha, calha. Rufo, rufo. Escrever. Ô professor, a forma redonda também é a mesma coisa. Um pouquinho mais problemático no caso da forma redonda. Eu falei. Não, Telha, a questão não é a telha, a questão no seu caso que tem um redondo no É a meio. construção da telha. Não. Eu projetei recentemente a estrutura desse jeito aí, não tem problema nenhum aqui, ó. Seu platibanda está aqui na borda. Se eu tenho um redondão no meio, partiu para um lado, partiu para o outro, o que vai acontecer é que as telhas vão interromper aqui, ó. Não tem mistério nenhum. Uma água para cá, outra água para lá. A calha sai mais cara. Porque o cara que faz a calha, ele tem que tentar entrar com o calha. De repente é melhor fazer de alvenaria ou de concreto, impermeabilizado, que fazer de metal. Aí você não precisa dessa telha de metal. Inclusive lá no meu vídeo, na turma do semestre passado, quem estiver acompanhando, quem fica vendo meus vídeos periodicamente, perguntaram: professor, e aí como é que você faz a de metal? Eu não respondi, na época eu não pensei na resposta. Mas você pode provocar ela de alvenaria ou de concreto já previsto na laje que vai ser feita aqui. Então ela já é feita com a paredinha e com a própria calha aqui prevista. Ó. E aí você impermeabiliza ela aqui internamente. E aí vai trabalhar com ela sem precisar da parte do metal. E nesse caso, eu já indico fazer personalizado na estrutura e tal. Aí é mais interessante. Tá? Respondeu sua dúvida? Dá para resolver. Então vocês viram que não tem mistério, né? Se isso daqui fosse inclinado, se fosse curvo, mesma coisa, gente. Só porque aqui, ó, o cara quando for cortar a telha que está continuando para cá, ele vai cortar num trecho menor, no outro maior. É um pouquinho mais trabalhoso pro cara. Mas, gente, nem se compara com você executar um telhado desse daqui, capa canal. Que aí a gente já teve toda essa aula lá em aspectos financeiros, né? Tem amadeiramento, tem toda a estrutura, tem, nossa, uma cacetada de elementos que entram no na estrutura do telhado e a gente vai poder fazer de maneira simplificada. E como é que é a explicação da calha? Na forma curva? A forma curva calha, a gente pode, eu aconselho fazer de alvenaria ou previsto na estrutura de concreto. Depois você vai impermeabilizar ela aqui por dentro de vocês. A única coisa que vai fazer é representar aqui de novo a mesma coisa. Ó. Tem o platibanda e tem a linha que você vai desenhar aqui a marcar calha, nessa segunda linha que você dá o offset. Beleza? Não se esqueçam que aqui na lateral continua tendo rufo. Então, ó, no telhadinho de vocês precisa estar marcado. E o outro é o quê? Modelo de telha tal, fabricante tal, e é igual a X%. Ok? Aqui, escrever calha. Na lateral, escrever rufo. Os arquitetos gostam de escrever dentro desse triângulozinho. I é igual a X%. Eu gosto mais de botar a lista toda aqui. O cara já lê a informação todo num canto. Não fica lendo lá e cá esquecendo. Tem mais algum caso aí, gente, que vocês lembram, que vocês acham que não vai rolar, que está difícil para a gente já debater? Todos vocês se enquadram numa coisa e na outra, né? Então, se rolar, a gente debate aqui como que resolve e a gente volta a ter essa aula de cobertura com complemento. Se alguém lembrar de um caso especial, aí a gente faz uma gravação pequenininha e eu boto parte 2 da aula. Professor, ela fez uma pergunta aqui que ela não tem coragem de falar para o senhor. Então, o que acontece? No caso de edificações que já possuem uma inclinação, o telhado ele vai vir com o que seria? Tipo, algo... A laje da cobertura inclinada. Isso, ele já vem inclinado. A edificação já foi produzida com inclinação.
Uai, pega a telha e você não precisa nem gastar com estrutura. Você só pega a telha e deita em cima dele. Acabou. Resolvido o problema. No caso das telhas de longo alcance. Sim. Porque no caso das telhas dessas aqui, algumas elas não vão se comportar bem sobre a laje, fazendo infiltração. De verdade, tem que consultar fabricantes, fabricante para ver como é que ela se comporta quando está apoiada. Tá? Mas teoricamente é só o apoio. No máximo, a fixação. Todas essas telhas daqui, elas são parafusadas. Então provavelmente você vai parafusar na estrutura de concreto que você botou por baixo. Tá? E vale a pena sempre ler o que o fabricante coloca. Outra coisa, todos os sites de fabricante de telha têm o helpdesk. Você vai lá no site, vê o númerozinho, eu vou fazer a telha assim assado, dá problema? Tem um consultor, tem um engenheiro, um arquiteto do fabricante só para tirar as dúvidas. E aí ele explica, não, assim dá esse problema, assim tem isso, assim tem aquilo. Diz que ele vai projetando o seu, tiver com dúvida, se não puder tirar a dúvida comigo e tiver afim, liga para o telefone que está lá no site que o consultor responde. E se não tiver direto para ele, tem dizendo quais são os consultores regionais, aí você vai ligar para o de Brasília, ele vai tirar. Se errar, porque foi negligente mesmo. Ou não tinha o telefone do distribuidor de Brasília, o distribuidor de Brasília te dá o telefone do consultor. Eu já tive uma aluna que ela era consultora justamente da Eternit. No dia que eu dei a aula, ela estava aqui, deu todo um complemento. Mas vamos encerrar aqui e a gente vê a aula que vem, a gente continua vendo. Acho que a gente já vai começar lançamento estrutural.